Olha só que história! E se um plano de estudo super consistente, seguido por 200 dias sem falhar, levasse direto ao fracasso? Parece estranho, né? Pois é exatamente essa a jornada que a gente vai desvendar aqui. A história de um estudante que pegou uma reprovação bem dolorida e transformou no mapa da mina para o primeiro lugar nas residências mais concorridas do Brasil. Vamos nessa? Será que eu tô pensando muito alto? Será que isso é pra mim mesmo? Quem nunca se fez essa pergunta, né? Essa é aquela dúvida que às vezes bate e paralisa. E é exatamente esse o ponto de partida da história do Arthur de Marte. A jornada dele é tipo uma resposta poderosa pra todo mundo que já se sentiu exatamente assim. Então, vamos lá. Esse aqui é o Arthur, um cara lá de Criciúma, em Santa Catarina, que botou na cabeça uma meta, digamos, bem ambiciosa: passar nas residências mais disputadas de São Paulo. Sabe, um sonho que, para muita gente, parecia, sei lá, quase impossível. O ponto de partida dele já mostra o tamanho do desafio. Vindo da Unesc, uma faculdade particular em Santa Catarina, e querendo entrar no super competitivo cenário de São Paulo. Ele mesmo conta que se sentia meio por fora, sabe? Ele usou uma expressão forte: mentalidade de vira-lata. Era uma barreira que estava mais na cabeça do que nos livros. Algo que ele precisava vencer antes de qualquer outra coisa. Bom, e como ele começou? A primeira estratégia do Arthur não foi sair estudando que nem um maluco, não. Foi o oposto. Foi com inteligência. Ele sacou que precisava de algo que desse para manter a longo prazo, sabe? Então, a ideia era criar um plano bem simples, bem direto, mas que ele conseguisse seguir, todo santo dia. E a base de tudo era esse conceito aqui, ó, horas líquidas. O que é isso? A ideia é simples. Não importa se a pessoa fica 8 horas sentada com os livros abertos. O que conta é o tempo de foco total, sem distração, com o cronômetro rodando. 2 horinhas líquidas, bem estudadas, valem muito mais que um dia inteiro olhando para o teto, sabe? É pura qualidade, não quantidade. E olha só como o plano do primeiro ano era pé no chão. 1 hora e meia de estudo focado, aquelas horas líquidas que a gente falou, 6 dias por semana. E para fechar, um simulado por mês. Parece pouco, né? Mas o segredo não estava no volume. A grande aposta era na consistência. Fazer isso sem falhar. E o resultado disso? 200 dias. 200 dias seguidos de estudo, sem falhar um único dia. Mesmo sendo só 1 hora e meia por dia, essa constância absurda começou a construir uma base de conhecimento muito, mas muito sólida. O hábito estava criado. Tudo lindo, né? Consistência, plano, parecia a receita do sucesso. Mas é aqui que a história dá uma virada. Depois de um ano de dedicação total, o Arthur se sentia pronto, confiante. Ele achava que, poxa, todo aquele esforço ia ser recompensado. Só que a realidade da prova foi um verdadeiro choque. A expectativa dele era: vou chegar lá e destruir. A realidade? Um balde de água fria. Acertou só 63% na prova da USP. Imagina o baque. Toda aquela confiança construída em 200 dias de trabalho duro virou pó. Foi aquele momento duro de perceber que só o esforço, às vezes, não garante o resultado. Mas o mais importante de tudo é o que ele fez depois do tombo. Em vez de chutar o balde e desistir, ele foi investigar. Ele pensou: peraí, o que essa galera que passa nos primeiros lugares está fazendo de diferente? O que eles sabem que eu não sei? Ele foi atrás da peça que faltava no quebra-cabeça dele. E ele foi conversar com outro, com vários aprovados, procurando um padrão. A busca toda dele se resumiu a essa pergunta aqui. A pergunta de $1 milhão, que ia mudar o jogo. O que todos os primeiros colocados, os caras do topo, tinham em comum? E a resposta, para surpresa dele, foi absurdamente simples e unânime. Era isso aqui: provas antigas. Todo mundo, sem exceção, tinha uma estratégia pesada, agressiva mesmo, de resolver provas dos anos anteriores. Era essa a bendita peça que faltava. Com essa descoberta, o plano foi refeito do zero. A base de estudo aumentou um pouco, para 2 horas e meia líquidas, 6 vezes por semana. Mas a grande virada de chave foi essa: fazer no mínimo uma prova antiga por semana e, na reta final, chegar a fazer uma por dia. O objetivo? Repetir as provas dos últimos 5 anos das instituições que ele queria, 3 vezes. O foco agora era entender o estilo de cada prova. E para quem quer seguir essa mesma linha, uma ferramenta que ajuda demais é o Medcobe. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcobe.com.br,
Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisão onde quiser. Facilita muito colocar um plano desses em prática. E nas palavras do próprio Arthur, a meta não era só decorar gabarito, sabe? Era muito mais profundo que isso. Ele queria, e essa é a expressão dele, sentir o cheiro da questão. Era entender a lógica da banca, a manha da prova, entrar na mente de quem fez as perguntas. Agora, quem pensa que essa rotina intensa significou virar um monge e se trancar no quarto, se enganou. O Arthur sacou uma coisa fundamental: o cérebro precisa de descanso. Ele chamou isso de abdicação inteligente, ou seja, o estudo era prioridade, claro, mas sem jogar fora tudo aquilo que o mantinha com a cabeça no lugar. Então, mesmo na pegada mais forte, ele continuou aprendendo piano, jogou campeonato de futsal, não perdeu eventos importantes da vida pessoal. E a sacada é essa: isso não era perda de tempo. Pelo contrário, esses momentos de respiro faziam com que as horas de estudo fossem ainda mais produtivas. Era a válvula de escape contra o burnout. Ok, então vamos ao que interessa. Depois de 2 anos nessa jornada, 1 ano de esforço e fracasso e outro de estratégia e aprendizado, o que aconteceu? Bom, os resultados falam por si só e mostram o poder de ter um plano inteligente e, principalmente, de saber ajustar a rota. Olha isso. Primeiro lugar em neurologia na USP São Paulo. Primeiro. Segundo lugar no Sírio-Libanês. E ainda foi aprovado no Einstein, na Unifesp, na PUC do Paraná. Lembra daquele estudante com a mentalidade de vira-lata? Pois é, ele simplesmente conquistou as vagas mais disputadas do Brasil. E quando perguntam para ele qual foi o maior erro do primeiro ano, a resposta é na lata: falta de humildade intelectual. Aquele excesso de confiança, sabe? Achar que estava tudo dominado. Foi o tombo que ensinou ele a ter mais calma, a entender que ir bem no simulado não quer dizer que o jogo está ganho. Para fechar, uma recomendação de leitura dele: Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um livro pesado, mas poderoso. O Frankl, que sobreviveu a campos de concentração, fala que quando a gente tem um porquê, um propósito, a gente aguenta quase qualquer como. E para o Arthur, o propósito era muito claro: buscar a melhor formação possível. E foi isso que deu sentido para toda a relação. E é isso que fica, no final das contas. A história do Arthur é muito mais do que passar numa prova. É sobre como transformar um fracasso em aprendizado, em combustível, e sobre encontrar um propósito que faça todo o esforço valer a pena. E aí a pergunta que fica para todo mundo é: qual é o sentido que move a jornada de cada um?